O que é importante a gente ter em mente? Se você está atendendo um paciente, por exemplo, fazendo um procedimento restaurador, cimentando uma coroa provisória, instalando um cicatrizador, e eventualmente aquele objeto cai na orofaringe do paciente, ele se perde, ele some, muitas vezes o paciente tem um reflexo de deglutição, a gente precisa garantir que efetivamente esse objeto desceu pelo trato digestivo. Antes da gente pensar no que fazer, a gente tem que avaliar o paciente para ter um diagnóstico. Então, o primeiro ponto é avaliar se houve aspiração, que é quando o objeto vai para a via aérea. Quando a gente tem uma obstrução parcial da via aérea, o paciente ele pode ter alguma troca de ar. Se for criança, ela consegue chorar, mas talvez com alguma dificuldade, mas embora ainda haja uma troca de ar suficiente. Nesse caso, a gente deve estimular o paciente a tossir para ver se esse objeto pode ser expelido ou não. No caso da obstrução total, o paciente não fala, a criança não chora, não tem troca de ar e a face daquela pessoa se torna cianótica, arroxeada. Então, nesses casos, a gente tem que fazer a manobra de desobstrução ou manobra de Heimlich. Na maioria das vezes, o que acontece é a deglutição, que o objeto vai ou desce pelo trato digestivo. Então, nesses casos, a gente só tem que observar: o paciente está bem, não está cianótico, está saturando bem, está tendo algum sinal de dispneia, de dificuldade respiratória. Se tudo isso estiver ok, a gente vai encaminhar o paciente para um pronto atendimento. É prudente que a gente peça uma radiografia PA de tórax e abdômen e, na localização daquele objeto na radiografia, a gente consegue saber se ele está no trato digestivo ou não. Se houver dúvida e o paciente continuar sem nenhum sinal ou sintoma de dispneia ou algum acometimento respiratório, a gente acompanha esse paciente, ele pode talvez até repetir essa radiografia no segundo dia e observar se de fato o objeto deslocou. Tá? Em alguns casos, o paciente, raros, mas em alguns casos, se o paciente tiver aspirado, mas não tiver com nenhum sintoma respiratório, isso pode repercutir ou evoluir depois de algum tempo. Então, nesses casos, ele deve ser encaminhado para a equipe médica para que haja a avaliação e talvez a remoção do corpo estranho. Então, geralmente é assim que a gente conduz os casos. Felizmente, na maioria das vezes, o corpo estranho ele é deglutido, mas é importante a gente orientar o paciente e acalmá-lo para que a gente consiga transpor essa situação da melhor maneira possível.